conquista, guerra, fome e por fim a morte. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, os percussores do fim, cada um com seu cavalo, sua cor e sua maldição. É que nesse exato momento, o mundo parece perfeito. Salve pessoal! Gostaram da minha versão Dark? Aqui é um rock! Ao longo do tempo, interpretações modernas trocaram o Cavaleiro da Conquista pelo da Peste. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Mas, antes... Senta que lá vem a história. O que de fato é o Cavaleiro da Conquista? Como ele não aparece muito nas interpretações atuais, eu vou explicar. Ele é a representação da expansão do poder humano, ideologias, impérios e líderes que dominam sob a aparência de ordem e vitória. Não é à toa que ele vem primeiro, porque ele é o desejo de conquistar, quase sempre antecedendo a ruína. No século XIV, a humanidade viveu algo que muitos enxergam como a atuação simbólica dos 4 cavaleiros, a peste, a grande fome, o início da Guerra dos 100 Anos e a morte de quase metade da Europa. Foi um dos períodos mais sombrios da história, e talvez o melhor exemplo do que cada cavaleiro realmente significa. Mas o que isso tem a ver com os jogos? Calma! Ao longo da humanidade foram se criados milhares, talvez milhões de jogos com vários propósitos, histórias e sentimentos. Hoje eu separei 4 jogos que representam melhor do que qualquer outro os 4 cavaleiros do Apocalipse, pelo menos na minha opinião. Agora sim, vamos parar de enrolação. Vamos pro vídeo! Morte prematura de milhões de pessoas por causa da Covid-19. A peste negra deixou marcas profundas na nossa história. É a varíola, que sozinha matou 300 milhões. A descoberta do vírus da AIDS completou 34 anos. A estimativa de mortes pela gripe espanhola, pelo menos 50 milhões de pessoas. Em 2018, tivemos 17 milhões de novos casos de câncer no mundo. Eu acho que esse jogo foi o mais fácil de escolher. Existem muitos jogos que a doença é o plot principal. Apocalipse zumbis, fungos mortíferos e ratos arrombados são coisas que eu poderia ter colocado no lugar de Pathologic 2. Mas, se você viu o vídeo do Felipe Ramos, acredito que grande parte das pessoas aqui no Brasil conheceram o jogo por causa dele. Por mais que o jogo seja uma obra de arte, ele não tem tradução. Não tem como você vir aqui na minha cara e me dizer que esse jogo não tem representação perfeita do que busca o Cavaleiro da Peste. O jogo começa logo no caos, ele te joga no fim da história, quando tudo deu errado e a doença ganhou. A cidade vai ser destruída e o jogo acaba. Até que o Satanás, ou não, deixa no mistério quem é esse momento, aparece e diz que vai deixar você repetir tudo e tentar ganhar dessa vez. E assim o jogo começa. Essa parte representa muito bem o Cavaleiro da Peste. O jogo já nos dá um gostinho do que uma doença faz no seu estágio final, quando ela domina tudo. A galera do Resident Evil sabe muito mais que ninguém que quando uma doença toma conta de tudo, só uma nuke pra resolver. A cidade em chamas, militares chumbando todo mundo que tá contaminado, o governo querendo destruir tudo ao invés de ajudar. Isso é um fator que contribui muito pro jogo, que te faz ver a gravidade da situação logo de cara. Quando coisa ruim, que parece muito esse cara da capa de Yakuza Like a Dragon, nos faz voltar no tempo, aparecemos num vagão de trem e... Olha que fofo, o jogo sendo perturbador. Aqui, nós somos Artem Burak, um cirurgião que retorna à sua terra natal após anos fora e encontra a cidade à beira de um colapso por conta de uma doença. Logo ao chegar, ele descobre que seu pai, que havia chamado ele pra lá, foi assassinado e que ele próprio é acusado do crime. Mas isso fica nas entrelinhas, nós não vamos abordar porque não é o assunto do vídeo. Artem assume o papel de médico, porque ele é um médico, durante a epidemia dessa doença, buscando tratamentos, fabricando remédios e tentando salvar moradores importantes da cidade. A cada dia, a peste se espalha para novos distritos, recursos se tornam escassos e a população entra em pânico, passando a agir por medo, violência e egoísmo. Nem todas as pessoas podem ser salvas e muitas mortes acontecem independentemente das ações do jogador. Ao longo da história fica claro que a doença não afeta apenas os corpos, mas também a estrutura social completa, os costumes e as crenças da cidade. Conflitos surgem entre a ciência, a tradição e a autoridade, e Artem é constantemente forçado a fazer escolhas difíceis, sacrificando alguns para tentar salvar os outros. A peste atua excelentemente nessa parte. O Cavaleiro da Peste busca isso, a destruição lenta, não só das pessoas, mas de todo o sistema. Pathologic 2 funciona como um simulador brutal de sobrevivência médica, onde a gameplay gira em torno do tempo. A peste se espalha dia após dia, contaminando distritos inteiros da cidade. Dentro desses bairros, o ar já é considerado contaminado. Só o tempo gasto ali pode infectar. Objetos, casas e pessoas também podem carregar doenças, o que transforma cada interação em uma aposta. Quando o Artem é infectado, surge uma barra de infecção que cresce com o tempo. Se ela chega no máximo, o personagem morre. A infecção pode ser reduzida, mas quase nunca eliminada totalmente de forma fácil, o que obriga o jogador a conviver com a doença em vez de simplesmente curá-lo. A melhor parte pra mim são as áreas infectadas. Quando o local é tomado pela doença, nós podemos entrar de acordo com a história. Por que o cara tá dentro da região?
amaldiçoado. A trilha sonora para, você vê a própria praga flutuando pelo local e que, se te atingir, aumenta seu risco de contaminação. Se você for contaminado, só força, meu amigo, pode resetar o save que você é moleque e não vai tancar não. O local é cheio de corpos sem vida jogados no chão e tem algumas gavetas que, se você abrir, você toma uma rasteira da peste e sua imunidade vai pro caralho. Uma das coisas que mais ferra, e pra mim é um dos mais próximos de uma doença na vida real, é o sistema de mortes. Sempre no fim do dia é feito um joguinho de sorte, onde é decidido se tal personagem vai ser ou não infectado, e se ele tiver infectado, se ele vive ou morre. Você pode alterar isso dando mais chances, caso aumente a imunidade do personagem. E isso é a vida real. Tratamentos existem para aumentar nossas chances contra doenças, não para garantir a vitória absoluta. Assim como no jogo, fortalecer a imunidade previne, reduz riscos e salva vidas. Na nossa realidade, algumas doenças foram praticamente eliminadas graças à ciência. Poliomielite, sarampo, difteria, a varíola inclusive foi totalmente erradicada. Mas a verdade dura é que nem toda doença desapareceu. Até hoje, uma simples gripe pode matar, dependendo da pessoa e do estado em que ela se encontra. E isso fica ainda mais claro quando pensamos em um cenário de escassez, como em Pathologic 2, onde falta comida, remédio, estrutura e o principal, que é a esperança. Eu não tô dizendo que na vida real existe um jogo de sorte que decide se você vai viver ou morrer, mas alguém com uma doença grave corre riscos todos os dias, inclusive quando vai dormir, o risco de não acordar. Se o corpo estiver cansado demais, se a doença avançar demais, não dá pra simplesmente lutar contra a natureza. E mesmo assim, a gente não pode parar de viver por medo disso. Tome suas vacinas, se previna, tenha higiene, saiba onde você está e com quem você anda. Mas viva sem medo. Tá bom, cara, vamos voltar aqui, senão a gente vai desviar muito, o vídeo não sai nunca. Mas é isso, cara, viva sua vida sem arrependimento. Eu acho que deixei bem claro porque Pathologic 2 representa tão bem o Cavaleiro da Peste. Porque a peste é aquilo, a doença, a praga tentando entrar numa sociedade e colapsá-la. O final de Pathologic 2 pode dar uma desviada, mas eu peguei o jogo pela representação do que é uma sociedade afetada pela peste. Então, é isso. Vamos pro próximo. A guerra na Ucrânia completa 4 anos hoje. As estimativas apontam que cerca de 80 milhões de pessoas perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de vidas foram perdidas e mais milhões de refugiados se tornaram resultado de algo sem lucro para ambos os lados. A Guerra dos 100 Anos foi um dos maiores conflitos armados do período medieval. A guerra durou de 1337 a 1453. Se esse jogo tivesse uma gameplay melhor, ao invés desse shooter em terceira pessoa meio mascarado de Gears of War, provavelmente hoje ele seria um gigante, porque a história dele é impecável. Eu joguei quando era pequeno, na época eu nem liguei pra narrativa. Depois de anos vendo aqueles vídeos de finais mais cabulosos dos games, eu percebi, o negócio era mais sério. Aqui, Dubai é devastada por uma tempestade de areia que praticamente apaga a cidade do mapa. O 33º Batalhão, liderado pelo coronel John Conrad, é enviado para evacuar os civis e simplesmente some por meses. Um esquadrão que na verdade é um trio, comandados pelo capitão Martin Walker, no caso, a gente, é enviado para fazer o reconhecimento no local. Era só isso, mas acontece merda atrás de merda. O Walker quer dar uma de herói e também quer descobrir o que tá rolando, e simplesmente ferra com tudo. Spec Ops mostra o pior da guerra. Eu poderia colocar aqui um Battlefield ou um Call of Duty, mas são jogos citados o tempo todo e, na minha opinião, nesse quesito de mostrar a guerra cru, Spec Ops faz um trabalho melhor. Você vê a destruição dos personagens no início limpos, brincando, curiosos, no fim sujos, quebrados, totalmente destruídos.
Uma das cenas mais pesadas onde o Cavaleiro da Guerra passa atrás é quando vemos um acampamento e tanto nós quanto eles nos confundimos com inimigos. Para conseguir passar, Walker dá ordem para atacar o local com fósforo branco. O fósforo branco é uma arma incendiária, ele queima ao entrar em contato com o oxigênio e continua queimando até consumir tudo, inclusive carne e osso. Depois do ataque, descobrimos que era um acampamento aliado, cheio de civis. Cara, sem palavras, velho. Essa cena é pesada. Então, veja por sua conta e risco. Se não quiser ver, pula pra esse tempo aqui que tá na tela. Where'd they come from? There's no camp here. They took them from the nest. That hotel back at the storm wall? No, those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Yeah, it is. That's why Gould stormed this place. He didn't want the king. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit! Stop right there, Lugo. Não tem música heróica, não tem câmera épica. O jogo obriga você a andar pelo que você causou. É ali que a guerra deixa de ser abstração e vira culpa. O Cavaleiro da Guerra é a personificação do conflito humano levado ao extremo. Ele não representa apenas batalhas entre exércitos, mas a ruptura total da ordem, quando a violência se torna o idioma principal do mundo. Não tem explicação perfeita para como Dubai se encontra nesse jogo. Na tradição bíblica, a guerra aparece montada em um cavalo vermelho, símbolo direto do sangue derramado. Ao contrário do que muitos pensam, seu poder não é criar guerras, mas retirar a paz da terra. Não vou dar mais spoilers sobre o jogo, mas tem uma frase sobre o Cavaleiro da Guerra que diz muito sobre o plot principal dele. A guerra não começa sozinha. Crianças e adolescentes são os que mais sofrem com a fome no Brasil. Quase 14 milhões não têm o que comer. Grama não é para ser comida por gente, mas é o que Regina e seus 6 filhos têm para hoje. A grande fome. Uma mudança climática assombrou o norte da Europa com um inverno que durou 2 anos. Uma fome e um frio que matavam pessoas e enlouqueciam famílias. Esse foi tranquilamente o jogo mais difícil de escolher. Eu procurei um jogo que fale especificadamente de fome, sem ser só um jogo de canibalismo ou sobrevivência, porque não era isso que eu buscava. Opa! Foi mal, tá atrapalhando seu vídeo aí no meio dele. Só um avisinho rápido. Primeiro, se depois de você terminar o vídeo você tiver gostado, por favor, dá um like aí pra fortalecer. Segundo, eu queria dizer pra você se inscrever, porque agora vai ter vídeo 2 vezes na semana. No final eu explico melhor. E o principal, eu queria agradecer pelos novos 27 inscritos. No último vídeo a gente tava com 13 e já estamos no 40. Cara, eu tô muito feliz, mano. No meu segundo vídeo eu já consegui 40 inscritos. Então vamos aí, me segue pra gente poder bater a meta de 100 antes desse mês acabar. Tá tranquilo, é só mais que o dobro do que a gente já tem. Brincadeiras à parte, cara, eu tô muito feliz com o jeito que o canal tá indo. 40 inscritos parece pouco, mas é porque as pessoas estão acostumadas a ver youtubers grandes, então quando uma pessoa assim no início já consegue essa quantidade, pô, eu fico muito feliz, cara. Enfim, não vou atrapalhar você mais. Beijo. E vai por mim, tem muito. Eu até achei um jogo indie onde você é uma mendiga que pede dinheiro pra comprar comida numa máquina interdimensional. Vários valores você dá e vai dar sorte. Melhor não. Enquanto eu dava uma olhada, eu pensei em colocar Feeling Hunger, mas eu joguei e vi que nem de perto a fome é o maior dos problemas aqui. Aí eu fui pro Don't Starve, porque coincidentemente eu tinha ele na Steam. No primeiro tempo eu até achei a fome um problema, mas depois de um tempo esse problema some. Na verdade, some até que rápido. Fiz até um porrete de carne. Então eu apelei pra ele.
A maioria dos jogos que ele mostrou tinha o mesmo problema do Don't Starve, que é a fome deixar de ser um problema rápido. Mas aí uma coisa me deixa interessado. E olha só, eu tenho ele na Steam. Bom, eu não joguei muito esse jogo, só o suficiente pra fazer o vídeo, então talvez seja a parte mais curta. E como é um jogo que tem vários finais e caminhos diferentes, não tem como eu falar tanto sem dar spoiler. No final do século XIX, algo deu muito errado com o clima da Terra. O planeta entra numa era glacial repentina, nevascas eternas, colheitas morrendo e mares congelando. O mundo moderno simplesmente não estava preparado, cidades caem, nações somem, a civilização entra em colapso. Antes do fim total, o Império Britânico cria um plano desesperado. Construir geradores a carvão no extremo norte, capazes de manter pequenas cidades vivas no meio do gelo. Nós somos o capitão de um comboio rumo a um desses geradores. Quando chegamos lá, não existe cidade, só frio, e pessoas famintas esperando ordens. A partir dali, nós construímos tudo. Criamos leis, exploramos o mundo congelado e lidamos com revoltas. Em pouco tempo, você deixa de ser só um líder, você vira juiz, governo e às vezes até algo pior. Eu escolhi o Frostpunk porque, na minha opinião, um dos piores cenários possíveis para a fome é o gelo. Numa era do gelo, tudo se perde, mas o Cavaleiro da Fome não fala apenas de comida. Esse é o erro mais comum. A fome é a escassez, a fome de calor, a fome de segurança, a fome de afeto, a fome de esperança, a fome de poder. Eu posso. A fome é a falta. E nesse inferno congelado, o maior sentimento constante é justamente esse, a falta. Em Frostpunk, você não administra só recursos, você administra pessoas. Se errar, surgem protestos. Se exagerar, surge medo. Se hesitar, tudo desmorona. Seu objetivo é ser uma luz no meio da escuridão, mas às vezes essa luz queima, né, cara? E no fim, Frostpunk deixa uma pergunta simples. Até onde que você iria para manter o seu povo vivo? A taxa de homicídios no Brasil é 30 vezes maior que o da Europa. Bandidos, perigosos, traficantes. Já passa de 1.400 o número de mortos no terremoto que atingiu o Afeganistão. Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. Ah, Manhunt, um dos jogos mais polêmicos já feitos, banido em uma cacetada de lugares. O famoso jogo em que a cópia oficial da Steam tem um bug, mas mesmo assim eu te amo, Rockstar. Estamos na pele de James Earl Cash, um criminoso que estava no corredor da morte. Ele é executado, mas acorda. Na verdade, ele só foi sedado. Acorda em um quarto escuro com uma câmera apontada para ele e uma voz em um fone de ouvido. O diretor de cinema insano transforma a sua sobrevivência em um jogo. Ele quer gravar um filme snuff, filmes ilegais que mostram mortes reais e que sim, existem na vida real. Se o James fizer o que o diretor manda, ele é livre dali. Para isso, o James precisa ser o ator principal do filme do diretor e executar as mortes. Ainda tem 3 níveis, sendo a vermelha a mais cabulosa. Não vou negar que a história de Manhunt 1 é interessante, mas a parte mais legal do jogo é ver as finalizações. Aqui, nós não jogamos com um herói ou coisa do tipo. O James estava no corredor da morte, então não, ele não é uma boa pessoa. Na real, podemos se dizer, ao decorrer do jogo, que ele é o próprio Cavaleiro da Morte. Onde James passa, a morte vem atrás, deixando rastros brutais. O jogo é escuro, às vezes silencioso. Você enfrenta membros de gangues sádicos que gritam e falam coisas horríveis. Nesse jogo, por exemplo, existem os Babyface, que são os inimigos mais grotescos que você vai ver aqui. São homens que fizeram coisas horríveis. O James demonstra ter sentimentos poucas vezes ao decorrer do jogo. Em um determinado momento, alguns familiares seus são sequestrados e você tem que tentar resgatá-los. Se falhar, eles são mortos na sua frente. E o James não demonstra sequer alguma reação. O James possui as características de um psicopata. Ele até faz coisas boas ao decorrer do jogo, como quando ele salva a repórter. O
Cavaleiro da Morte é o fim, é o que chega pra todos. Ele cavalga um cavalo pálido, a cor de um corpo sem vida. Ele é o último dos 4 e, diferente dos outros, ele não causa algo específico. Ele recolhe. Depois da guerra, da fome, da peste, ele vem e recolhe. Ele é o fim inevitável, não importa se você foi herói ou vilão, ele chega. James, de certa forma, driblou a própria execução. Ele ganhou mais tempo, mas para continuar vivo, ele ofereceu outras vidas. Ele virou um instrumento de morte. Ou talvez, ele sempre tenha sido. E o mais perturbador, no final, ele continua andando pelas ruas, livre, sem remorso, claro, sem punição. Se você não considerar isso tudo uma punição, como se o cavaleiro não tivesse sido vencido, mas apenas mudar de seu cavalo. E aí, turma, espero que tenham gostado do vídeo. Só vim aqui passar pra dizer que a partir de hoje, 2 vídeos por semana, inclusive domingo já vai ter. Eu sei que eu falei isso nos outros vídeos, mas é porque agora eu tô com mais tempo. Inclusive, me desculpas lá pro finalzinho, a edição foi ficando mais simples. Esse editor que eu tô usando, ele é mais limitado, e eu tenho umas ideias loucas e acaba que eu não consigo usar nele, e uma coisa leva a outra, e eu também demorei muito tempo pra editar esse vídeo, então foi chegando no finalzinho e eu fui ficando meio lelé da cuca. Mas é isso, vê o último vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Ah, e com certeza, claro, ó, comentem quem vocês acham que deveria estar nessa lista, no lugar de quem também deveria estar. Vamos trocar uma ideia aí. Já pedi like ali atrás, mas dá um like aí, se inscreve. Domingo já tem vídeo novo.